Quando você pensa na Europa, quais países vêm à sua cabeça? França, Itália, Espanha? Pois é, quase ninguém pensa na Croácia, e talvez seja justamente aí que está o erro. Porque enquanto todo mundo corre atrás dos mesmos destinos lotados, existe um país que passou despercebido, mas que na prática entrega mais do que muita capital famosa da Europa. Logo nos primeiros minutos andando pelas ruas, uma coisa chama a atenção. Não é bagunça, não é caos, não é turismo forçado, é organização, é beleza, e são as pessoas. As mulheres croatas não tentam chamar atenção, elas não exageram, elas não performam para a câmera, mas estão ali, em grupos, confiantes, bem vestidas, circulando por cidades que parecem ter parado no tempo do jeito certo. A cidade é limpa, as construções são hipnotizantes, as pessoas andam a pé, sentam nas mesas da rua, conversam sem pressa. E aí vem o contraste que ninguém espera. Quando você chega perto da praia, percebe algo ainda mais raro, um tipo de beleza feminina que quase não existe mais na Europa e que você não imaginaria encontrar aqui. À noite, a surpresa continua. Nada de filas intermináveis, nada de exagero, nada de confusão. A juventude prefere a rua, o grupo, a conversa, a presença real. Então fica a pergunta: por que um país assim quase não aparece nos vídeos brasileiros? Porque quase ninguém fala da Croácia, mesmo ela tendo superado destinos tradicionais nos rankings de viagem? Hoje, a gente vai mostrar a Croácia sem filtro, as mulheres, as cidades, a praia, a noite, e explicar por que esse pode ser um dos países mais subestimados da Europa. Esse conteúdo é polêmico e muitas vezes tem o alcance limitado. Então, antes de continuar, já deixa o seu like e comentário para ajudar esse vídeo a chegar mais longe. Logo nos primeiros minutos andando pelas ruas da Croácia, fica claro que existe algo diferente aqui. Não é aquela beleza que grita, que pede atenção ou que tenta competir com a câmera. É o oposto disso. As mulheres croatas chamam atenção justamente porque não parecem estar tentando chamar atenção. Você vê muitas loiras e castanhas, traços claros, pele clara, roupas bem escolhidas, mas sem exagero. Vestidos simples, saias elegantes, cortes limpos, nada de produção pesada, nada de maquiagem carregada. É uma estética que passa confiança, não vaidade. Outro detalhe que chama muito a atenção é que elas quase nunca estão sozinhas. A Croácia tem um DNA social forte. As mulheres andam em grupos, conversam, riem, caminham juntas pelas ruas históricas, como se aquele espaço fosse delas. E de certa forma, é mesmo. Existe uma postura firme, um jeito seguro de andar, de olhar, de ocupar o espaço. Elas não desviam o olhar com pressa, mas também não encaram para provocar. É uma presença tranquila, madura, muito diferente do que se vê em destinos turísticos onde tudo parece uma disputa por atenção. E talvez o mais curioso seja isso: a beleza aqui não tenta impressionar, ela simplesmente existe. Para quem vem do Brasil, acostumado a extremos, ou muita exposição, ou muita formalidade, esse equilíbrio surpreende. A mulher croata não parece querer provar nada, ela sabe exatamente onde está e não precisa exagerar para ser notada, mas essa é só a superfície, porque a cidade onde essas mulheres circulam amplifica tudo isso de um jeito quase hipnótico, e quando você começa a reparar no ambiente, na organização e no custo de vida desse país, a percepção muda ainda mais, e é isso que vem agora. A Croácia hipnotiza sem fazer esforço. Você anda pelas cidades e sente isso na hora. Ruas limpas, calçadas bem cuidadas, prédios históricos preservados e um ritmo de vida que parece mais lento, mas não atrasado. As pessoas caminham, sentam nas mesas ao ar livre, conversam sem pressa. Não existe aquela sensação de cidade montada para turista. É tudo funcional, vivido, real. Essa organização chama a atenção porque não vem acompanhada de rigidez. Não é uma Europa fria ou distante, é uma Europa que funciona em silêncio. Você se sente seguro andando de dia ou de noite,
vê famílias, idosos, jovens circulando juntos e percebe que a vida social acontece de forma natural, sem tensão. E aí vem a parte que todo mundo quer saber, mas quase ninguém explica direito: o custo de vida. Antes de mostrar a praia, temos que falar do custo de vida. A Croácia não é barata como alguns países do leste, mas também passa longe dos preços da Europa Ocidental. O salário médio gira em torno de 1.100 a 1.300 euros por mês, o que coloca o país em um meio termo interessante. Um aluguel de apartamento simples, fora do centro turístico, costuma ficar entre 500 e 700 euros. A alimentação é acessível. Uma refeição em restaurante comum custa algo entre 10 e 15 euros, e o transporte público é eficiente e barato. Para quem vem de fora, a sensação é clara: é uma Europa possível. Não exige padrão de vida altíssimo para viver com dignidade e, ao mesmo tempo, entrega segurança, limpeza e qualidade urbana. Comparando com países como França, Alemanha ou Holanda, a Croácia custa menos e estressa muito menos. Esse equilíbrio cria um ambiente curioso. As pessoas não parecem correndo atrás de status. Não há ostentação. O foco está na convivência, no espaço público, na rotina bem resolvida. E isso reflete diretamente no comportamento social, inclusive das mulheres, que circulam com tranquilidade, sem tensão, sem pressa, como quem sabe que está em um lugar que funciona. Mas toda essa calma urbana esconde um contraste que só aparece quando você sai da cidade e se aproxima do mar. E é aí que o vídeo vira de verdade. Quando você chega à praia na Croácia, a expectativa costuma ser alta. Muita gente imagina algo parecido com o Mediterrâneo clássico, praias cenográficas, areia branca, aquele cartão postal perfeito. Mas a realidade surpreende de outro jeito. As praias aqui são simples. Muitas são de pedra, outras pequenas, discretas, sem aquela produção toda que você vê em destinos mais famosos. A água é limpa, o visual é bonito, mas nada que, sozinho, explique o fascínio do lugar. Só que aí acontece a virada. Entre essas praias comuns, quase discretas, começam a aparecer mulheres que simplesmente não combinam com o cenário que você esperava. Curvas raras para o padrão europeu, presença forte, postura confiante e quase sempre em grupo. Não é algo espalhafatoso, não é exibicionismo, é um tipo de beleza que surge sem aviso, sem esforço e chama a atenção justamente por não tentar chamar. O contraste é claro, uma praia simples e mulheres que parecem ter saído de outro contexto. Para quem já rodou a Europa, isso é raro. Em muitos países, a praia virou vitrine, performance, excesso. Aqui não. Aqui a cena é mais contida e, talvez por isso, mais impactante. E o mais curioso é que elas não parecem preocupadas com quem está olhando. Conversam entre si, riem, caminham com naturalidade. Não existe aquela busca por aprovação externa. É como se a presença delas fosse algo normal, parte do cotidiano, e não um espetáculo. É nesse ponto que muita gente começa a entender por que a Croácia não segue o padrão europeu mais conhecido. O país entrega surpresas onde você menos espera, e quando você acha que já entendeu o clima, ainda falta ver como tudo isso se transforma quando o sol se põe. Porque a noite croata guarda um comportamento que poucos imaginam, e é aí que a história fica ainda mais interessante. Quando a noite cai na Croácia, muita gente espera encontrar aquele roteiro clássico da Europa. Filas enormes, música alta demais, exagero por todos os lados. Mas o que aparece aqui é outra coisa. As ruas ganham movimento sim, mas sem caos. Jovens se reúnem em pequenos grupos, copo na mão, conversando de verdade. Pouco celular, pouca pose, quase nenhuma pressa. A sensação é de segurança. Dá para andar por becos antigos, iluminação suave, pedra no chão, sem aquela tensão constante que existe em tantas cidades turísticas. As mulheres continuam em grupo, como durante o dia. Roupas bem escolhidas, elegantes, às vezes mais curtas, mas sempre naturais. Não existe aquela tentativa de chamar atenção a qualquer custo. O comportamento é confiante, tranquilo, quase silencioso.
É como se a noite fosse uma extensão do dia, só um pouco mais solta. As baladas existem, mas não são o centro de tudo. Muitos preferem ficar do lado de fora, sentados em muros, escadas, mesas improvisadas. A socialização acontece antes da música, antes do bar, antes da bebida. Aqui, a noite não é sobre excesso, é sobre presença. E talvez seja isso que mais surpreende quem vem de fora. Em um continente conhecido pelos exageros noturnos, a Croácia mostra um outro caminho. A Croácia não grita para chamar atenção, ela não vive de polêmica, não vive de excessos e não tenta competir com destinos que transformaram o turismo em espetáculo. Aqui, tudo parece funcionar em um ritmo próprio, mais silencioso, mais contido, mais real. As mulheres não performam, as pessoas não vivem em função de mostrar algo. A vida social existe, mas sem desespero. A noite acontece, mas sem perder o controle. E o dia seguinte segue normalmente, como se nada precisasse ser provado. Para quem está acostumado com lugares que vivem de aparência, isso pode até parecer sem graça, mas para quem observa com atenção, é exatamente o contrário. A Croácia parece ter encontrado um ponto de equilíbrio raro na Europa. Um país bonito, seguro, organizado, com vida social ativa e mulheres marcantes, sem precisar transformar isso em vitrine. E aí fica o dilema final. Será que a Croácia é subestimada? Ou será que ela apenas não precisa da atenção que outros países imploram para ter? Eu quero saber de você.